Olá, a paz do Senhor, e hoje nós teremos um papo cristão. Existe uma frase que ficou muito forte na minha mente esses dias, que é: desconfie de quem não manca. Porque, na Bíblia, todo homem que teve um encontro verdadeiro com Deus saiu marcado de alguma forma. Jacó saiu mancando, Moisés perdeu a confiança em si mesmo, Pedro chorou depois de negar Jesus, Paulo ficou cego por um certo período de tempo. E talvez esse seja o maior problema da nossa geração. Queremos a promessa, mas não queremos o processo. Queremos o conforto de Deus, mas não queremos o confronto de Deus. Queremos ser usados, mas não queremos morrer para o nosso ego. Só que Deus não transforma personagens. Ele transforma pessoas reais, pessoas falhas, pessoas quebradas, pessoas que lutam contra si mesmas todos os dias. E hoje nós vamos falar sobre o homem que entrou numa noite sendo Jacó e saiu dela sendo Israel. Quem era Jacó? Antes de ser Israel, ele era Jacó. E o próprio significado do nome dele já mostrava quem ele era: enganador, trapaceiro, suplantador. Jacó não nasceu perfeito. Desde o ventre já existia conflito entre ele e Esaú. Isso está em Gênesis capítulo 25, versículo 26. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. É como se a Bíblia estivesse mostrando: esse homem passará a vida inteira tentando alcançar algo pela própria força. E foi exatamente isso que aconteceu. Jacó enganou o próprio irmão, enganou o pai, tentou resolver tudo na inteligência humana. Ele queria a bênção, mas ainda tinha atitudes erradas. E, sinceramente, muitos de nós somos assim. Queremos que Deus nos use, mas ainda tentamos controlar tudo. Queremos paz, mas alimentamos o pecado escondido. Queremos intimidade com Deus, mas não queremos abandonar certas práticas. E o mais impressionante é, mesmo conhecendo tudo isso, Deus não abandonou Jacó. Porque Deus não trabalha apenas com homens perfeitos. Ele trabalha com homens dispostos a serem transformados. Isso está em Romanos capítulo 7, versículo 19, onde Paulo diz: porque não faço o que quero, mas o mal que não quero, esse o faço. Olha só que profundo. Até Paulo reconhecia a guerra dentro dele. E depois ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Existe uma luta dentro do ser humano. A carne luta contra o espírito. Isso está em Galatas capítulo 5, versículo 17, onde diz: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E Jacó era exatamente isso, um homem em guerra consigo mesmo. E então chegamos a Gênesis capítulo 32, onde Jacó estava prestes a encontrar Esaú novamente, o mesmo irmão que ele enganou, o mesmo irmão de quem ele fugiu. E naquela noite ele fica sozinho. Talvez porque existiam batalhas que ninguém pode lutar por nós. A Bíblia diz: Jacó ficou só. E então o homem aparece e começa a lutar com ele até o amanhecer. Agora olha só isso: Jacó lutou a noite inteira. Mesmo cansado, ele não soltava. Mesmo ferido, ele continuava ali. Mesmo sem entender totalmente o que estava acontecendo, ele permaneceu. Isto mostra algo muito forte. Jacó tinha muitos defeitos, mas existia algo nele que não desistia facilmente. E talvez seja isso que Deus queira de nós: não perfeição imediata, mas perseverança. Só que chega um momento impressionante. A Bíblia diz: vendo que este não prevalecia contra ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Um toque. Apenas isso. Jacó passou horas lutando, mas perdeu força por causa de um mero toque. Isso mostra uma verdade poderosa. Quando Deus quer quebrar o nosso orgulho, Ele não precisa fazer esforço. O homem que passou a vida inteira confiando na própria força, agora não conseguia nem andar
andar direito. E mesmo assim, mesmo mancando, mesmo ferido, Jacó não soltou. E então, em Gênesis, capítulo 32, versículo 26, Jacó disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E isso é forte mais, porque pela primeira vez, Jacó entendeu: eu não preciso apenas de bênçãos, eu preciso do próprio Deus. E talvez esse seja o ponto de mudança da vida cristã. Quando você para de buscar apenas coisas vindas de Deus e começa a buscar a presença dele. Isso está em Jeremias, capítulo 26, versículo 13, onde diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E então Deus faz uma pergunta: qual é teu nome? E Jacó responde: Jacó. Talvez pela primeira vez sem máscaras, sem fingimento, sem esconder nada de quem ele era. Ele diz: eu sou enganador, eu sou o homem falho, eu sou aquele que errou. E então Deus responde a ele: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. E isso é lindo, porque Deus não apenas confronta o pecado, ele transforma identidades. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, onde diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Deus pega homens quebrados e cria algo novo. Mas existe um detalhe muito importante. Jacó foi transformado, mas continuou mancando. E isso tem um significado gigantesco, porque agora, toda vez que ele caminhava, ele lembrava daquela noite. Toda vez que sentia dificuldade para andar, ele lembrava: foi Deus quem mudou minha vida. Talvez as pessoas olhassem para ele e pensassem: ele perdeu a força. Mas, espiritualmente, foi ali que ele ficou mais forte. Porque agora ele dependia de Deus. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Onde diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O reino de Deus é diferente do mundo. O mundo glorifica autossuficiência, Deus glorifica dependência. Talvez você esteja lutando contra algo hoje, contra o pecado, contra a culpa, contra os pensamentos, contra um passado que ainda te acusa. Mas lembra disso, Deus não desistiu de Jacó, e ele também não terminou sua obra em você. Isso está em Filipenses capítulo 1, versículo 6, onde diz também: aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará. Jacó entrou naquela noite sendo um enganador, mas saiu dela sendo Israel. Saiu mancando, mas saiu transformado. Porque homens que encontram verdadeiramente a Deus nunca mais andam do mesmo jeito. Então é isso, eu deixo o vídeo de hoje por isso. Pai e Senhor.